Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Raul Seixas, não deixa de ser a lenda, o lendário, né? Refletindo aqui um pouco, vocês já pensaram que com a internet você começa a perceber o tanto que nós ainda somos muito egoístas, né? Veja pra você ver o quanto que as pessoas elas olham o mundo, têm uma visão de mundo e elas esperam o tempo todo somente confirmação daquilo que elas já têm na mente. Elas só esperam por afirmações das suas próprias crenças. Basta que você diga um conceito que vai de encontro com a visão de mundo da pessoa e isso é o suficiente para você ser alvo dos ataques dessa pessoa. Já percebeu? Olha para a internet, olha nesse mundo virtual para você ver o quanto as pessoas, né? Umas querem ser mais verdadeiras do que as outras, umas atacam as outras. Você para olhar esse movimento, você vê que esses ataques é único exclusivamente porque as pessoas se sentem ofendidas, porque alguém mostrou um outro ponto de vista da realidade. Eu sei que a crença tem a ver com a nossa sobrevivência. A crença ela não é uma coisa somente superficial. Crença, é só crença, cada um tem a sua. Não, a crença ela está plugada, né, diretamente na nossa própria sobrevivência. Ferir a crença de alguém significa você, indiretamente, ameaçar a vida dessa pessoa. A estrutura, a segurança dessa pessoa está em risco, né? Os seus instintos se afloram. Opa, alguém está querendo tomar o meu lugar. As pessoas não percebem isso. Isso tudo é muito instintivo. Mas você vê esse movimento atuando a todo vapor quando você simplesmente está navegando nas redes sociais e você vê um atacando o outro. E você vê também as pessoas denigrindo outras pessoas, que nem recentemente eu vi aqui na internet uma pessoa, sei lá, denigrindo a imagem de um professor. E esse movimento ele está se tornando muito comum, né? De você denigrir a imagem de docentes, enfim. Aquele princípio da ética, da razoabilidade quase que não existe. Aí você vê que qual é o motivo de mim, por exemplo, ofender um professor em sala de aula ou denigrir a imagem de um professor? O motivo é porque eu não estou de acordo com aquilo que ele fala? Por que eu não estou de acordo com aquilo que ele fala? Porque eu já tenho aquela velha opinião formada sobre tudo e basta que uma pessoa diga uma opinião diferente, isso é o suficiente para me atacar? Você percebe o que eu quero dizer aqui? Que as pessoas estão o tempo todo à procura de confirmação daquilo que elas já pressupõem saber. É o famoso efeito Dunning-Kruger. Eu sei de tudo, então agora eu vou para o mundo só em busca das pessoas que concordam comigo. Porque quando elas afirmam aquilo que eu acredito, isso diz que eu realmente estou no caminho certo. Agora, quando uma pessoa fala qualquer coisa que vai de encontro à minha visão de mundo, essa pessoa ela é praticamente minha inimiga. Ela é um alvo para me atacar, para me denegrir, para me rebaixar. Tudo isso é o caminho da involução. Nós chegamos a um patamar que nós evoluímos, nós chegamos a um ápice e aí nós começamos a decair. Isso não se é perceptível hoje em dia. E basta você fazer um breve histórico, né, da historicidade humana e você vai perceber onde é que está, por exemplo, o Império Mongol, o Império Egípcio, o Império Romano. Todos esses impérios já foram, no passado, grandes estruturas econômicas que faziam o mundo girar. E hoje a gente só se ouve falar, só se tem histórias e ruínas. Ou seja, aquelas civilizações alcançaram o apogeu e depois evoluíram. E talvez daqui um tempo, no futuro, as pessoas olharão para trás e esse império capitalista talvez também ficará para a história. Porque você percebe que esse caminho que nós estamos fazendo de atacar, contra-atacar, é o caminho da evolução. Onde a gente vê essas campanhas que dizem, olha, eu vou construir mais presídio, né? Estou construindo mais hospital, estou investindo mais na saúde. Ora,
eu só tenho que investir mais na saúde porque existe uma demanda de doença muito grande, então eu tenho que ampliar os hospitais. Isso é evolução. Embora pareça muito salutar esse tipo de propaganda, o seu lado oposto é o caminho da evolução. Ou seja, as demandas das doenças estão crescendo. Eu vou criar mais presídios. Isso é uma evolução. Embora pareça a solução do problema, mas as demandas da violência também estão cada vez mais crescendo. Você vê um lado positivo nisso, mas você vê o lado da evolução diretamente atuante, seja nos meios políticos, social e virtual, quando você vê as pessoas mesmo, uma contra-atacando o outro, por motivos banais. Existe uma total falta de abertura, de compreensão, de ouvir um pouco o que o outro tem a dizer, mas não, eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante, né? Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Observa, às vezes ser aquela metamorfose ambulante, que é aquele sentido, né? Que você está caminhando conforme o fluxo da existência. Uma hora você pode pensar de uma forma, mas você sempre pode dar novos significados para essas coisas que você pensa. E o certo deveria ser isso, né? Uma pessoa se apega a uma crença e ela sai ao mundo à procura dessa confirmação, sabendo que o mundo ele é todo dinâmico, ele é sempre impermanente, as coisas vão mudando, a compreensão, a visão de mundo sempre vai mudando, né? Imagina você ver, sei lá, você ter acesso a uma operação, a um vídeo, né? De uma cirurgia do coração na década de 50. Imagina se essas pessoas, se esses estudos viessem conservando, né? A cirurgia do coração da década de 50. Hoje você diria assim, nossa, a medicina não evoluiu nada, é uma carnificina. Porque eu acredito que uma pessoa que vai se submeter à cirurgia do coração hoje, ela vai se submeter a um procedimento completamente diferente do da década de 50. Por quê? Porque nós evoluímos, entendeu? E a crença não é diferente. Quando eu busco por confirmação pela minha visão de mundo e não abro mão de nenhuma opinião alheia minha, eu simplesmente estou sendo aquele cara arcaico que não percebo a impermanência e a mudança de todas as coisas ocorrendo a todo tempo, em todos os lugares e, por consequência, obviamente, em toda a minha volta, entende? Então é preciso a gente entender esse processo de evolução, é preciso a gente perceber esse processo de decaimento da nossa própria geração nesse sentido, né? De não abertura, não expansão da consciência. E a partir disso fazer uma verdadeira revolução consciente. Revolução não no sentido de atacar os outros, não, mas fazer uma revolução íntima, né? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel social? Qual é o meu papel individual? Qual é o meu papel perante aos demais? O que eu vou deixar? Qual será a minha marca? Eu estou aqui simplesmente contribuindo para fomentar aquilo que sempre esteve, ou estou contribuindo para deixar o mundo talvez melhor do que eu encontrei? É bom a gente refletir isso. Isso seria a revolução. Uma revolução interna, né? A partir do bom senso, a partir da compreensão da história dos outros. A vida de cada um de nós é feito sobre experiências, entende? De repente a sua experiência foi completamente diferente da experiência do seu amigo do lado aí. E é por isso que ele tem uma visão completamente diferente da sua. De repente, na sua infância, enquanto você estava indo a um parque, indo a um parque aquático, passeando com seus pais, talvez o seu colega aí do lado estava comendo pão que o diabo amassou, sofrendo, né, tendo problemas com um pai alcoólatra, pai drogado, com brigas familiares, violência. Você nunca sabe. Uma pessoa dessa ela vai ter uma experiência completamente diferente de você, uma visão de mundo completamente diferente de você. E aí você vai ficar atacando a pessoa simplesmente porque ela acredita numa coisa que vai de encontro com a sua visão de mundo. E daí, né? O mundo ele é praticamente esse bojo de crenças diferentes, cada um vivendo a sua experiência. Eu acho que é fundamental para a gente evoluir a nossa consciência, o fundamental para a gente fazer essa revolução e não acompanhar essa evolução, é a gente compreender a experiência dos outros.
é a gente ter bom senso, é a gente aprender com as experiências dos outros, é a gente aprender com os erros dos outros pra gente não fazer igual, entende? E não ficar só atacando, escolhendo o alvo. Olha, aquele lá não concorda com a minha visão política. Ah, aquele lá não concorda com a minha religião. Não, aquele lá, eu não sou religioso, mas aquele lá é religioso. Logo, eu devo atacá-lo, né? E às vezes tem até aquele afã de achar que vai atacar para transformar na pessoa. Pelo contrário, você cria muito mais inimizades, entendeu? É preciso abertura, e revolução da consciência consiste nisso. Você perguntar para você mesmo qual é o seu papel enquanto indivíduo para com a sociedade. Você está fazendo de tudo para deixar esse lugar melhor do que você encontrou, ou você simplesmente está lutando com todas as forças para deixar as coisas como sempre foi? É preciso a gente observar, porque é muito sutil essa mudança. Às vezes a gente está fomentando mais do mesmo, acreditando que estamos mudando, né? Então é preciso refletir para ver se realmente as nossas sementes, elas são boas sementes. Elas fazem sentido na vida dos outros. E eu acredito que se você ataca a visão de mundo das outras pessoas, você está mais criando inimizades do que plantando boas sementes. Porque primeiro, para você mostrar o outro ponto de vista para outra pessoa, você precisa ter uma certa abertura, fazer com que essa pessoa seja receptiva à sua ideia, entendeu? E atacando, meu amigo, isso é instintivo. Se alguém chega e te dá um tapa na cara, o que você faz? Você oferece o outro lado ou você começa já instintivamente colocar a mão no rosto, se defender ou contra-atacar? As ideias também. Quando você agride alguém, quando você ataca alguém através das ideias, essa pessoa também está se defendendo. Ela não quer ser agredida através das ideias, entendeu? Então não existe a possibilidade de uma fusão, de uma troca, de um crescimento. Só existe essa guerra. Tem a guerra, né, física mesmo, propriamente dito, as guerras, né, os ataques físicos mesmo, mas também tem os ataques psicológicos, as guerras psicológicas. E todos esses dois caminhos levam a nossa geração à involução. Então esse é o momento da gente revolucionar a nossa mente, perceber o que acontece no mundo, né? Desenvolver o bom senso, desenvolver essas questões mais íntimas, né? E tocar o barco, né? Se você quer ser um divisor de água, é preciso você ter consciência de como é que é ser um divisor de água. Não é ser um ser especial, ser famoso, ser reconhecido. Porque também se você procura por reconhecimento, você cai nessa mesma armadilha de estar procurando por confirmação de tudo, aquela velha opinião que você tem sobre tudo, entendeu? E não é isso. É questão de você ter um papel importante mesmo que ninguém dê a mínima para você, entendeu? Mas é você deitar ali com a cabeça no seu travesseiro e saber que você não tem inimigos, porque você, em tese, não está preocupado com o ponto de vista do outro, o que o outro acredita. Você simplesmente está preocupado em plantar boas sementes. Ou você vai ser aquela besta que tem a velha opinião formada sobre tudo e que está, né, descendo ladeira abaixo. E que talvez as futuras civilizações olharão para trás e dirão, né, nas escolas sobre o Império Mongol, o Império Romano, o Império Egípcio e o Império Capitalista. Isso vai ficar para a história também. Grande abraço, felicidades, espero que de alguma forma possa ter contribuído positivamente, né, com você. Se inscreva no nosso canal, compartilha, deixe o seu joinha, que isso é interessante. Comente se você quiser, se você concorda, se você discorda, se você acorda, e vamos tocar no barco. Um abraço.